Olá, boa tarde para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. A gente dá início agora à nossa programação ao vivo com a transmissão das sessões que devem acontecer aqui no plenário hoje. A gente diz sessões porque a gente tem prevista para acontecer hoje a 22ª sessão ordinária desse ano e a 7ª sessão extraordinária, que foi convocada para hoje, foi chamada para hoje fazer essa sessão extraordinária, na verdade tantas quanto necessária. Na pauta da sessão ordinária, a gente tem hoje 61 itens, são 58 no grande expediente e 3 itens na ordem do dia. Nós temos também 2 pessoas inscritas para a Tribuna Livre, isso na sessão ordinária, que é a sessão que começa às 2 da tarde, daqui a alguns minutinhos. É o Anselmo Pires da Silva Neto e o Pedro Zanotti Filho. Esses são os 2 inscritos para a Tribuna Livre na sessão ordinária, que tem, como eu disse, 58 itens no grande expediente e 3 na ordem do dia. Nos itens do grande expediente, a gente traz como destaque para você e já te conta que esse é o item que consta na pauta das sessões extraordinárias, que é o item 2108 de 2017, de autoria da Prefeitura, sobre alterações na Lei 7.550, de 19/4 de 2017, que dispõe sobre a administração pública municipal, estrutura organizacional e o quadro de servidores públicos da administração direta da Prefeitura. Esse item que a gente trouxe como destaque para você da sessão ordinária é o item também que será discutido enquanto as sessões necessárias na sessão extraordinária. O nosso convite sempre está feito para você, para ficar com a gente. Você acompanha a nossa programação no canal 7 da NET ou pelo site camaraguarulhos.sp.gov.br. Então fique com a gente. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Boa tarde, senhoras e senhores. A número legal. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Passemos ao pequeno expediente com a palavra vereador Dr. Alexandre, dentista. Obrigado, presidente. Boa tarde, presidente, nobres pares, público presente, público que nos assiste pela TV Câmara. Hoje, se o tempo me permitir, eu vim falar sobre 2 assuntos. Uma vistoria que eu fiz no bairro Parque Continental 3 e também tive no Hospital Padre Bento. Primeiro eu vou falar da vistoria, porque na minha gestão anterior, nos meus 4 primeiros anos de mandato, no começo do meu mandato anterior, uma grande cobrança que eu tive dos munícipes dessa cidade foram lombadas. E infelizmente eu não consegui, fiz vários pedidos de lombadas na gestão anterior e não consegui nenhuma delas. E eu tive fazendo inclusive, coloquei nas minhas emendas parlamentares pedidos de lombadas. A gente tem tanta coisa mais importante, que isso aí é uma coisa simples para a prefeitura e importante para a população, isso devia ser corriqueiro para eles. E para poder realmente não deixar de concluir esses pedidos da população, eu coloquei até nas minhas emendas parlamentares. E eu fui pedir agora para o atual secretário de Trânsito, para poder, vereador, boa tarde, para poder fazer uma vistoria com técnicos da secretaria, e eu tive até o Continental 3 em algumas ruas, principalmente na rua 103 do Continental 3. E nós fizemos a vistoria ali de lombadas, para ver a possibilidade de lombadas e também sinalização viária. E tenho cobrado, espero que dessa vez eu consiga contemplar aquela população, que inclusive nessa rua 103 aí, ali tem, passa ônibus e os ônibus ali passam, ou carros em geral, como se fosse um foguete. Então eu espero que dessa vez seja contemplado esse pedido da população. E nessa reunião, eu vi ali um buraco que ali parecia um túnel extenso, há muitos dias estava vazando água. O SAI teve até o local, arrumou o vazamento, mas infelizmente o buraco está ali há muito tempo e não foi consertado até hoje. Eu imediatamente já fiz uma cobrança para o SAI e também para a prefeitura em geral, para que o mais rápido possível possa contemplar esses moradores dessa região, porque ali o buraco é muito grande e está invadindo até parte da rua, onde está correndo um risco de o carro em cima da hora ver um buraco ali, desvia e pode causar atropelamentos e outros acidentes. Então, na verdade, fiz essa vistoria para cobrar a sinalização de algumas ruas ali do Continental 3 e também
algumas ruas que são necessárias ali colocar lombadas. E agradeço ao pessoal técnico da Secretaria que estiveram comigo ontem lá. E também agradeço o secretário Juliano, que realmente mostrou prestativo à população para que possa contemplar essa medida muito importante para a população. Hoje também eu tive no Hospital Padre Bento para saber realmente o que estava acontecendo, para poder entender, porque eu tive várias cobranças de usuários do Hospital Padre Bento, que realmente eles continuam fechando as portas para a população. Imagine, recentemente acaba de inaugurar um grande pronto-socorro ali no Hospital Padre Bento, desculpa, que inclusive continua realmente fechando as portas do hospital e não atendendo a população. Eu, indignado com isso, fui procurar saber o que estava acontecendo, mas são medidas do secretário estadual do governo estadual, tá? E é determinação dele, que está também do governador, para que só atenda urgência e emergência ali no Hospital Padre Bento. Inaugura um pronto-socorro e só pode atender casos de alta complexidade. Baixa complexidade, eles não querem que atenda ali. Faça a classificação de risco para classificar se é pertinente ou não a presença daquela pessoa ali e manda para outro local. É uma vergonha. Um hospital estadual na nossa cidade, com profissionais de primeira qualidade ali, eu conheço alguns médicos ali, tem excelentes profissionais, e infelizmente não pode atender uma emergência da população. No desespero de uma febre de uma criança na noite, como não tem uma UPA, como não tem, não tem não tem uma UBS aberto a noite toda, é lógico que ele vai no hospital. Inclusive eu escutei também nessa conversa de hoje, que algum pessoal da Secretaria do Estado estão conversando com o pessoal da Secretaria Municipal para que transforme a UBS Tranquilidade numa UPA. Seria muito importante para a população, mas enquanto isso não acontece, quem tem que dar o resguardo para aquela população naquela região ali do Hospital Padre Bento é o próprio hospital. Foi inaugurado um hospital... Para encerrar, vereador. Para encerrar, presidente, eu volto mais tarde para completar. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, vereador professor Rômulo. Senhor presidente, senhores vereadores, boa tarde, senhoras e senhores vereadoras. Venho à tribuna hoje repercutir essa situação da saúde da cidade de Guarulhos e também a saída do secretário de saúde, que já esperava que poucos meses de estar à frente à pasta da Secretaria de Saúde, demonstrou, apesar de ser médico, que não entende nada de saúde pública. Talvez entende de terreno superfaturado do Rodoanel. Lembra que o vereador Eduardo Carneiro falou aqui uma época que agora a Secretaria de Saúde é gerida por competente, que são gente do ramo. Talvez ele esqueceu de dizer qual o ramo que era. O ramo de especulação imobiliária. Talvez seja esse, né? Talvez poderia estar na Secretaria de Habitação. Lá ele entende. Que ramo de saúde, parece que não entendeu nada. Em poucos meses colocou o que era ruim para ficar pior. A saúde de Guarulhos, que já tinha problema, conseguiu piorar ainda mais. Isso aí em espaço de 3 meses, poucos meses. Estou falando isso só que para quem não entende, vai nas UBSs, nas periferias da cidade, vai nos PAs, que você vai entender. A população
que critica a gente nas mídias sociais, porque eles não usam os serviços públicos da cidade. Eles têm plano de saúde, votaram aí no menino para prefeito, inclusive o menino não entende nada, né? Tá lá de gaiato, tá lá sem saber o que é para fazer na prefeitura. Já visto que nós vamos votar um projeto extraordinário hoje, que veio tudo errado. Nós vamos ter que emendar hoje aqui, porque veio tudo errado, entendeu? O governo não sabe o que faz. É um chamado desgoverno na cidade de Guarulhos, não entende absolutamente nada de nada. Tá aí, então, o secretário de saúde, o doutor Lago, afundou, deu errado. Agora vamos ver, espero que coloque alguém do ramo, alguém que entenda de SUS, alguém que entenda de que a população precisa de atendimento. A população, principalmente da periferia, precisa do serviço público de saúde. Então, não é que nem chegaram lá já tentando fechar o UBS, fechar os PAs. Isso não é tipo de atendimento que a população quer. A população quer que abram mais, UBS, abra mais pronto-socorro, porque é isso que a população está precisando, é o melhorar atendimento, não é piorar do jeito que está querendo aí, principalmente em poucos meses conseguiu levar o Hospital Pimenta ao caos absoluto. Então, eu espero que o próximo secretário de Saúde tenha uma visão mais humanizada de saúde, não uma visão mercadológica, achar que medicina, saúde pública é mercadoria, doença da população pobre é uma mercadoria que se vende, que se compre. A população precisa de um atendimento mais humanizado, mais adequado, e para isso é expandir o atendimento, não reduzir o atendimento como estava acontecendo nesse espaço de 3 meses do novo secretário, esses 4 meses de governo Guti, esse pouco tempo conseguiu destruir ou afundar mais ainda a saúde do município de Guarulhos. É isso. Com a palavra, vereadora Janete Rocha Pietá. Boa tarde a todos que nos assistem, aos vereadores e às vereadoras, ao senhor presidente Anistaldo. Em primeiro lugar, eu quero, neste momento, falar sobre uma questão de interesse de você que nos assiste, a questão que foi aprovada ontem à noite até a madrugada. E aí queria parabenizar a todos nós, viu, vereador Moreira? Nós ficamos 14 horas, eles só ficaram 10. Mas, infelizmente, na discussão de ontem, a Câmara Federal aprovou, a meu ver, algumas questões que têm implicação direta na vida do trabalhador. Ora, 1 hora de almoço, todo mundo sabe que o trabalhador almoça, viu, vereador João Dasso? E depois ele descansa. E eles querem, 1 hora, eles querem reduzir para meia hora. O que é isso? Porque, na verdade, não é só engolir a comida. O trabalhador e a trabalhadora têm o direito de se alimentar dignamente. Modificaram. Na verdade, mexe significativamente também na questão das férias, que como é a lei atual, as férias tem que o trabalhador pode tirar um mínimo tem que tirar um mínimo de 20 dias de descanso. Todos nós sabemos que o descanso é fundamental. E aí eles dão possibilidade de flexibilizar as tuas férias. Aí você quer tirar umas férias com a família,
ir lá para o cantinho da mamãe, da vovó, e não pode mais. O patrão diz, não, vai ser 6 dias, depois daqui a 9 meses mais 10 dias. Isso aí é brincadeira. Então, eu gostaria de dizer que o Senado vai ter um papel fundamental na não aprovação de um conjunto de projetos que acaba realmente precarizando totalmente os direitos dos trabalhadores e cria algumas funções inexistentes que não dá a segurança que uma carteira assinada tem, que um período e uma contratação evidentemente feita por uma empresa faz. Mas, em segundo, eu gostaria de aproveitar e dizer que eu concordo com o que diz os sindicalistas e os trabalhadores para a greve geral amanhã. Porque a greve geral amanhã, do dia 28, ela se atém exatamente a 2 questões. A primeira, a questão da Previdência. Ora, meus senhores e senhoras, como é que pode aumentar a contribuição de 30 para 35? Aumentar os anos a idade da mulher de 60 para 65 e mais. Eu tenho 33 anos de contribuição, eu ainda não me aposentei. Porém, da forma como a Previdência está tratando, para você receber integral, você tem que ter uma contribuição de 49 anos ininterruptos. Isso não é brincadeira, isso é um absurdo. Por que absurdo? Quem de vocês trabalhou em uma empresa só durante 49 anos? Meu pai trabalhou mais de 20 anos numa empresa, mas 49 anos ele veio da roça. E aí eu quero alertar a todas as trabalhadoras, os trabalhadores, que a greve é justa porque está lutando para o futuro, o seu futuro na questão da aposentadoria. Por isso, não se esqueça, amanhã toda a população e os sindicatos conclamam, é greve geral. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador André Alves Amorim. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público que nos assiste. Com essa oportunidade que estou tendo por essa casa, estou buscando atender a população da região e reivindicando a prefeitura. Visitando as UBS do Jardim Cumbica, o bairro Uirapuru, verifiquei a falta de médico especialista em ginecologia por mais de 7 meses. E uma fila aproximada de 1.500 mulheres para passar com o ginecologista. Então, peço ao líder do governo, Eduardo Carneiro, nosso amigo, que nos atenda junto à Secretaria de Saúde. Que me ajude a resolver essa demanda. Sabemos que o governo é novo e está com dificuldade, mas a população não pode deixar de ser atendida. Eu, vereador André Alves, eleito pelo povo, lutarei incansavelmente que a UPA de Cumbica seja aberta. Muito obrigado a todos.
Com a palavra, vereador Geraldo Celestino. Senhor presidente, senhores vereadores, primeiramente, senhor presidente, professor Jesus, presidente Anistaldo, João Darcio, senhores vereadores dessa casa, primeiro eu quero fazer algumas colocações da sessão de terça-feira. Já fiz alguns elogios ao presidente pela condução dos trabalhos e faço uso da palavra também, senhores vereadores, para ser solidário com a Guarda Civil Metropolitana, pelos acontecimentos que aconteceu na entrada das galerias da Câmara Municipal. A responsabilidade pela segurança da casa, pastor Anistaldo, a responsabilidade da segurança da casa é da presidência, é de Vossa Excelência. E nós temos um número de lugares nessa casa que, com a identificação na recepção, onde todos poderão assistir à sessão dentro da lotação permitido de acordo com o Corpo de Bombeiros. E na terça-feira, um grupo de manifestantes acabou naquele empurra-empurra e agredindo alguns guardas municipais que estavam ali cumprindo a sua função de organizar a entrada no Poder Legislativo. Não quero condenar aqui nenhum sindicalista, não quero condenar, não sei quem tomou essa atitude, tá? Daquele empurra-empurra, tá? Que foi uma falta de respeito com o Poder Legislativo. Aqui é uma casa democrática, mas como nós temos que respeitar os manifestantes, nós também temos que ser respeitados. E outros fatos que aconteceu na sessão, senhores vereadores, o telespectador que está assistindo a sessão, a manifestação também dos comissionados. Os comissionados procuraram os vereadores dessa casa para pedir um apoio, mas um grupo muito mal educados, não tiveram educação, não deixaram os vereadores fazer uso da tribuna. E hoje, senhores vereadores, eu tive a oportunidade na comissão de funcionalismo, que é presidida pelo meu amigo Rafael, vereador Rafael, que tão bem conduziu a reunião. Eu tive condições de falar para os líderes, vereador Janete, que eles foram mal educados e não souberam conduzir a manifestação. Porque a vontade de 100% dos vereadores dessa casa é que eles recebam a sua rescisão de contrato. Nós entendemos a necessidade dos comissionados, nós entendemos a necessidade desses trabalhadores que prestaram o serviço aos municípios, tá? Mas nós também temos que saber a questão jurídica. Eu faço parte da Comissão de Finanças e Orçamento, assim o fiz no passado, nos outros mandatos. Demos parecer favorável à aprovação da estrutura de comissionados. E eu ouvi agora há pouco o vereador Rômulo fazendo críticas ao governo atual quanto à questão da sessão extraordinária, onde houve alguns erros no projeto de lei, onde nós vamos votar agora novamente na sessão extraordinária. Só que Vossa Excelência, vereador Rômulo, que é vereador do PT, não tem moral nenhuma para falar em incompetência. Vossa Excelência não, o seu partido não tem moral, porque a responsabilidade dos comissionados não estar recebendo hoje é do Partido dos Trabalhadores, vereador Rômulo. Quem mandou o projeto inconstitucional, mal formulado, e foi um erro das comissões de dar parecer, foi o Executivo Municipal. Os cargos todos estavam sem funções, e nós, vereador Rômulo, para defender os comissionados, para que eles não perdessem o emprego durante o mandato do prefeito Almeida, nós acabamos ocorrendo no erro e votamos aqui na Câmara Municipal, vereador Anistaldo, um erro do governo. E quem efetuou a demissão dos 1.900 comissionados foi o Tribunal de Justiça, por um erro jurídico dessa administração. E nós, vereadores, Romildo, nós já estamos recebendo intimação do Ministério Público, por que nós demos parecer favorável a esse projeto irregular. Agora, alguns petistas querem jogar a responsabilidade em cima dos vereadores dessa casa, em cima da base do governo, em cima do governo Guti, sendo que a responsabilidade é do Partido dos Trabalhadores.
Todos os erros da administração passada querem jogar em cima dessa administração. Não tenho procuração aqui para defender o governo Guti, mas o faço parte da base, conheci a administração do PT, sabemos os erros que foi cometido naquela administração, e hoje nós vemos aqui dentro dessa casa o ex-secretário da Saúde desfilando de bom moço, como se fosse o melhor secretário da Saúde do mundo. Pelo amor de Deus, houve erros na administração do Carlos Schneiderman, houve falta de gestão, e hoje querem passar de paladinos da competência, aqueles que souberam governar, e todos os erros, e todos os erros do governo passado, dos 16 anos de governo do PT, está sobrecaindo em cima do governo atual, que em 4 meses, vereador Rômulo, não conseguimos resolver tudo. Nós não conseguimos. Para encerrar, vereador. Governo nenhum consegue. E quando o Eloy Pietá assumiu o governo, vereadora Janete, assumiu no dia 1º de janeiro, ele começou a pagar os comissionados demitidos em dezembro do outro ano. Em dezembro, o seu prefeito, Eloy Pietá, pagou os comissionados depois de 1 ano que assumiu a posse. Então, senhores, tenho dito, eu acho que aquilo que acontece, nós temos que deixar claro nessa tribuna, é uma casa de debates, e nós não ficaremos... E nós não ficaremos calados pelas inverdades que o Partido dos Trabalhadores queira passar para a população de Guarulhos. Senhor presidente, uma questão de ordem aqui, senhor presidente. Com a palavra... Só uma questão de ordem. A questão de ordem é... Uma questão de ordem, ela é prioridade. Ela é prioritária. Vereador, por gentileza, nós estamos no pequeno expediente. Vossa Excelência se atém um pouco mais. Nós temos mais 5 minutos para terminar esse período. E aí Vossa Excelência faz os questionamentos. Por gentileza, vereador. Vereador Tiago Sufista, com a palavra. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Tiago Surfista gentilmente cedeu a palavra para este vereador que vos fala. Com a palavra, vereador Rafa Zamprônio. Primeiramente, agradeço meu amigo Tiago por esse gesto tão nobre. Eu uso a tribuna pouco, mas quando uso é para algo realmente importante. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos, principalmente o público presente. E essa mensagem é principalmente para quem nos acompanha no canal 7 da TV Câmara. Eu vivo insistindo aqui na bancada e na tribuna, quando eu pego a palavra, que o vereador ele não pode ser vereador de um bairro qualquer, de uma rua, de um determinado reduto. Vereador de Guarulhos tem que olhar para a cidade como um todo. Mas nós temos dívidas no local de onde nós nascemos, dívidas no local de onde nós vivemos, e quando nós se tornamos vereadores, nós somos cobrados perante aquele local que a gente nasceu, cresceu e onde as pessoas depositaram confiança em nós. Eu gostaria de falar aqui sobre mobilidade urbana, pessoal. A maioria das pessoas nessa cidade pegam ônibus, utilizam o sistema público e infelizmente a maioria dos trabalhadores não utilizarão por vários motivos amanhã. Nós, na cidade de Guarulhos, nós temos um problema estrutural muito grande, que é a questão das faixas de ônibus. Guarulhos cresceu de forma desordenada, não houve planejamento, e a maior avenida que nós temos, e a mais importante, tem 3 faixas, que é a Paulo Facini. Hoje se torna inviável nós mantermos diversas faixas de ônibus na cidade, mas também temos que ter sensibilidade para as pessoas que pegam ônibus nessa cidade. Como eu, vereador Rafa Zamprônio, peguei até os meus 20 anos e continuo utilizando o sistema público para ir até São Paulo. Então eu gostaria de informar vocês que assistem à TV Câmara, aos vereadores presentes e ao público, que no dia 14 de maio houve uma reunião muito importante, exatamente às 14 horas na STT, com o secretário Juliano Locanto e o seu corpo técnico. Essa reunião ela foi presidida pela liderança do senhor Walter, da região do Bom Clima, um líder lá da Street Car, juntamente com alguns comerciantes. E esses comerciantes tratavam junto com a população da Avenida Faria Lima.
Ano passado e ano retrasado, nós vimos por diversas vezes a Rede Globo, Rede Record, falando dos radares e da faixa de ônibus na Avenida Faria Lima, que era algo para ajudar a população a se locomover melhor, e criou um caos, um verdadeiro caos na Avenida Faria Lima. Então eu gostaria de agradecer publicamente as pessoas que participaram dessa reunião, o Beto, da Vladir Autopeças, o João, da Autopeças Panajó, o Edson, do Salão Argentino, e principalmente os meus amigos, o Silas, da Yakisoba Mix, o senhor Argentino, que é uma importante liderança do Bom Clima da região, e meu amigo José Carlos Bignella, dono da bateria Raio Laser. Queria dizer que a gente conseguiu uma importante vitória, não só para mim, não só para quem reside nas intermediações da Avenida Faria Lima, mas a faixa não será contínua. Antes a faixa começava às 6 da manhã e ia até às 8 da noite. Não respeitava o horário de pico e os carros não podiam transitar, não poderiam parar nos comércios. Comércios fecharam, empregos foram perdidos, e o que era para viabilizar o transporte acabou sendo um caos na Faria Lima, fazendo com que eu, vereador Rafa, quando estivesse de carro ou de ônibus, demorasse até 1 hora para chegar no final do Cocaia. Gostaria de avisar e agradecer ao secretário Locanto, o prefeito Gucci, a população do entorno e todos os comerciantes que aqui confiaram neste vereador de primeiro mandato. As placas estão sendo trocadas, os ônibus poderão circular nas vias, mas respeitando o horário de pico, e os carros poderão compartilhar a faixa de ônibus também. Eu acredito que a gente tem que tomar medidas como vereador para uma cidade mais agradável de se viver. Foi a primeira vitória de uma região, de um bairro aonde eu nasci, aonde eu cresci e aonde eu fui muito cobrado. Queria agradecer a todos por acreditar em mim, e eu seguirei trabalhando não só pela Faria Lima, não só pelo Bom Clima, não só pelo Macedo, mas aonde um munícipe me chamar. Muito obrigado, que Deus abençoe essa sessão e a todos que estão nos acompanhando. Obrigado. Devido ao término do horário regimental, dou por encerrado essa parte da sessão. Passemos à tribuna livre, onde temos 2 oradores inscritos. Com a palavra, o senhor Anselmo Pires da Silva Neto, por 10 minutos. Primeiramente, uma boa tarde a todos aqui, o pessoal que nos assiste pela TV Câmara, os vereadores, todos vocês aqui presentes. Primeiramente, gostaria de estar parabenizando essa nova legislatura, que é a primeira vez que eu estou falando este ano perante essa nova Câmara de Vereadores. Então, desejo a todos boa sorte nos seus respectivos mandatos. O que me trouxe aqui hoje, o meu nome é Anselmo Pires, eu sou do movimento de moradia, também faço parte da Frente Povo Sem Medo. O que hoje vim aqui usar essa tribuna onde o povo pode expressar esse espaço tão democrático para a vida da nossa cidade. Vim aqui hoje para comunicar a todos da nossa indignação como morador, como militante de movimentos sociais, da situação que estamos vivendo no nosso país. Ontem nós assistimos um momento triste da nossa história. Eu estava aqui ouvindo a vereadora Janete Pietá, usando aqui o pequeno expediente, exatamente sobre isso, vereadora Janete. É o grande retrocesso. O nosso país voltou há 30 anos atrás no tempo. Ontem foi rasgado em Brasília a nossa CLT. Lamentavelmente, foi uma coisa esdrúxula o que aconteceu naquela noite de ontem. Então, por isso, é lamentável o que aconteceu. Mulheres agora vai ter que trabalhar
no lugar insalubre, com crianças. É um crime que está fazendo com a nossa nação. Então não podemos aceitar. E desses 13 pontos dessa reforma, o pior de todos, os 13 pontos mais principal, mais horrível na vida do trabalhador, que diz as demissões coletivas. Agora o patrão pode demitir e pode contratar pelo terceirizado. Quer dizer, é um absurdo. Trabalho temporário, hora extra, tudo isso, meia hora de almoço, até as roupas, até o uniforme. Agora as empresas, ela vai poder opinar, dizer ao trabalhador que ele vai ter que trabalhar uniformizado. Fim do transporte dos empregados. São algo absurdo. Então, é algo assim maluco. Então, por isso que amanhã, dia 28, nós temos motivo para ir para as ruas e para dizer não a essa reforma que ainda vai passar pelo Senado, e lá nós temos uma esperança de derrubar esse retrocesso. E amanhã, a partir das 0 horas, vai ter a grande paralisação dos transportes. Nós da moradia, nós vamos estar somando, nós vamos estar participando amanhã de um grande ato aqui na Praça Getúlio Vargas, às 11 horas, às 13 horas estaremos lá também, tá? E vamos chamar a população para participar. E também quero dialogar, o presidente Soutur não está aqui hoje, mas pedir ao presidente Soutur que faça um gesto de grandeza, o presidente da Câmara que pode fazer isso também. Dispense, não trabalhe amanhã, fique do lado do povo, porque essa reforma está sendo colocada por um presidente que tem 4% só de aceitação. As pesquisas ontem apontam um presidente ilegítimo que entrou pelas portas do fundo, que deu um golpe. Tem 4%. Esse presidente, vereador Edmilson, não tem moral para fazer essas reformas. Então, eles querem que o trabalhador pague a conta. Agora, em breve, vai começar aí a reforma. Vai ser votada também a reforma da Previdência. E na reforma da Previdência é mais grave ainda. Porque empresas, igual a JBS, que deve mais de 1,5 milhão para a Previdência, que não paga. O Banco do Bradesco, que deve aí mais de 700 milhões para a Previdência. Banco do Brasil, mais de 500 milhões. Caixa Econômica Federal e outras empresas que devem bilhões. E o presidente ilegítimo não tem peito e coragem para cobrar. O rombo da Previdência, que ele diz que eu não acredito que existe, porque a Previdência ela não está devendo, porque se ela arrecadou em 2015 700 bilhões e gastou 688 milhões, onde está o rombo? Onde está? Então, na verdade, o que eles estão usando é um superfúgio para tirar direitos do trabalhador, para acabar com os direitos trabalhistas. E nós não podemos aceitar isso. Então, o trabalhador não tem que pagar as contas desse governo corrupto e ilegítimo que se instalou em nosso país. Por isso, nós do Movimento de Moradia, junto com os sindicalistas, com a população brasileira, com esses 96% que não aceita o governo de Temer, vamos estar nas ruas, nas praças amanhã, fazendo uma grande mobilização e dizendo não a essa reforma trabalhista, a essa reforma da Previdência. Então, por isso, eu quero aqui, nessa tarde, fazer um chamamento a todos que estão assistindo a TV Câmara, que não vá amanhã trabalhar, que fique em casa, ou que vai para as praças, que faça coro, porque nós vamos ter um dia histórico na nossa vida, que é esse dia tão importante que é o dia 28. É o dia que você vai dar o recado para essa corja que está lá em Brasília, que ontem envergonhou o nosso Estado, envergonhou o Brasil. Mais de 70% dos deputados de São Paulo, que foi eleito pelo trabalhador, pelos metalúrgicos, pelos professores, pela periferia, eles traíram a classe trabalhadora, votando nessa reforma esdrúxula da presidência, nessa reforma trabalhista, que passou ontem e agora vai para o Senado. Então, por isso aqui eu quero me solidarizar e dizer que nós estamos na linha de frente amanhã, com orgulho e com coragem de ser trabalhador. E quero finalizar e parabenizar aqui
aos vereadores que receberam a comissão dos ex-comissionados, porque são trabalhadores. E parabéns a vocês que cedeu, que dialogou, e a gente soma a nossa solidariedade com vocês e dizer que a luta desses companheiros, desses trabalhadores, faz parte da nossa história, porque são trabalhadores também. E nós, do Movimento de Moradia, somos solidários aos companheiros que trabalham e que trabalhou e que não está mais trabalhando nessa administração, mas que tem todo o direito legítimo de receber o que é seu por direito. Tem detalhes na lei, não sei, que foi comentado aqui, da questão da jurídica e tal, mas sabemos que teve outros também que trabalhou, inclusive o pai do prefeito recebeu. Então, se o pai do prefeito, por parte da administração, recebeu, então os trabalhadores que ainda não recebeu também vai ter que receber, porque é a mesma lei. Quero deixar isso bem claro. E aqui, eu quero também, finalizando, está aqui o vereador Romildo Santos. Vereador, a gente é solidário à sua luta. Nós estamos sabendo da sua luta lá no Acácio, do enfrentamento que Vossa Excelência teve lá. A gente pode ter uma divergência política, mas nesse momento o Movimento de Moradia traz esse recado. Somos solidários à sua luta e o que o senhor fez pelaquela população. Pode contar com o apoio do movimento, somos gratos e somos solidários ao seu trabalho e ao seu enfrentamento que você fez lá. Eu sei que o senhor está passando momentos difíceis, mas nós somos solidários, né, porque você defendeu uma comunidade, defendeu um povo pobre da periferia e nós vamos estar juntos. Toda vez que for para defender a classe trabalhadora, defender o povo pobre da periferia, nós vamos estar no mesmo lado e vamos estar juntos defendendo. Tá? E a todos os vereadores, um bom trabalho a todos, os pessoal de casa que estão assistindo. Amanhã é greve geral, todo mundo na rua e vamos dar o recado a esse governo golpista. Até lá. Muito obrigado. Com a palavra, senhor Pedro Zanotti Filho, por 10 minutos. Bom, boa tarde, nobres vereadores, pastor Anistaldo, né, que preside essa sessão, todos os vereadores. Bem, o intuito hoje de usar a tribuna livre na Câmara Municipal de Guarulhos é para falar sobre as reformas desse governo, né, que aí está. Reforma essa que ontem, né, de madrugada, né, quase de madrugada, mais de 10 horas de sessão, acabou com os direitos trabalhistas. Quanto dirigente sindical, quero deixar bem claro aqui a todos, porque infelizmente tem uma corja, viu, Rômulo, uma corja, usando a tal contribuição sindical para dizer que é bom porque acabou com a contribuição sindical. Eu digo para vocês com toda certeza, e começando por mim, se a tal reforma da CLT fosse só tirar a contribuição sindical, só a contribuição sindical, amanhã eu não faria greve. Se fosse só isso. Mas não tirou só isso. Então, pessoal, cuidado quando for fazer discurso, para falar de sucateamento de sindicato, porque tirou o tal os R$30, R$40 por ano, que vai para a entidade, né, que ia para a entidade, para dizer que é bom para o brasileiro. Porque não é bom, não. Porque ele tira esses R$40, R$50 que seja, e o trabalhador não terá mais homologação no sindicato. Para ele quiser, quando ele for demitido, e ele ter a homologação, saber se está sendo pago certinho, ele vai ter que contratar um advogado ou acreditar na palavra do patrão. É isso que vai acontecer com ele. Outra coisa, aproveitar que tinha bastante guarda civil municipal ali, né, passou com escudo e tal. Ele legaliza as 12 horas trabalhadas.
Hoje, na Prefeitura de Guarulhos, nós temos uma jornada de 12 por 36, que essa jornada 12 por 36 é através de acordo com o sindicato. E esse acordo, nós conseguimos 2 folgas, porque depois da 10ª hora, o vereador Laércio Santos, que é advogado, sabe disso, depois da 10ª hora, ela era computada com o valor da hora, ele ficava maior. Agora, com as 12 horas legalizada, a prefeitura não precisa mais fazer acordo. Não existe mais esse acordo. Então, provavelmente, esse ano mesmo, a GCM de Guarulhos pode perder as suas 2 folgas, porque o sindicato não tem mais nenhuma condição de fazer nenhum tipo de acordo. Outra coisa que tiraram dos trabalhadores. Hoje, o trabalhador desse país, ele tem direito a um intervalo de 1 até 2 horas para a refeição, que é desumano. Dependendo da empresa, o trabalho corrido até 1 hora. Eu já trabalhei numa indústria metalúrgica que a gente ia almoçar fora da empresa. Era 20 minutos só para ir, 10 minutos para ir, 10 para voltar. Passa a ser de 30 minutos o intervalo. Isso favorece o trabalhador? Almoçar em 30 minutos, dependendo qual for o bandejão. Eu não sei aqui, né, se os nobres vereadores já pegaram o bandejão ou comeram na rua, saber a demora da fila e depois até levar a bandeja e voltar para o pé da máquina. Então, pessoal, é o seguinte, eu fico muito triste, sinceramente, quando eu vejo que eu vi alguns, né, vereador, que é o representante do povo, eleito para representar o povo, ele subir em tribuna ou colocar em Facebook que amanhã é uma greve da CUT, que é uma greve do PT, que é uma greve de apoiar o Lula. Será que o infeliz desse não enxerga que estamos perdendo os direitos? Que o trabalhador ele vai lutar amanhã é pelos direitos dele, não é para defender ninguém não. Colocar feiras divididas em 3 vezes. Eu quero ver quantos servidores vão para a porta do sindicato depois disso. Quando que o cara vai ter um lazer? Se pode dividir as férias dele num monte de dia, o patrão vai escolher. Ele não vai viajar, ele não vai poder se programar nada. Estão destruindo o nosso país. Isso sem falar na reforma da Previdência. A vereadora Janete Pietá já falou, certo? Eu não vou ser repetitivo, que todo mundo aqui sabe. Eu acho que nem como vereador o cara consegue trabalhar 49 anos. Nem como vereador. Não estou dizendo que o serviço de vocês, né, é um serviço que não seja desgastante. Mas imagina 49 anos na caldeira. Imagina o cara que trabalha no martelete, o cara que trabalha na varrição, o cara que trabalha nos córregos de Guarulhos. 49 anos. É inadmissível. O movimento sindical esteve aqui nessa casa e pediu para alguns vereadores, eu acho que todos eles, assinarem um repúdio contra essas reformas. E alguns vereadores não assinaram esse repúdio. Eu só gostaria de saber se esses vereadores que não assinaram, eles são grandes empresários. Porque se forem grandes empresários, não deveriam nem estar aqui, deveriam estar tomando conta das suas indústrias. Certo? Porque é impossível o cara ser a favor de uma desgraça dessa. Será que ele não enxerga? Está acabando com os trabalhadores, está acabando, está tirando tudo. Na pior das hipóteses, já que você concorda, vocês vereadores ou quem me assiste, com essa reforma, pense nas grávidas. Hoje a lei não deixa a gestante trabalhar em local insalubre. Quando ela está gestante, o patrão é obrigado a tirar ela daquele serviço. O serviço já é insalubre. O serviço insalubre é aquele que pode
trazer uma doença para o trabalhador. Com a aprovação dessa lei, a grávida vai poder trabalhar no serviço insalubre. A única coisa é que vai ter um laudo para dizer se o feto vai sofrer alguma coisa. Porra, se o serviço é insalubre, como que o feto não vai sofrer? Gente, é uma derrota atrás de derrota. Então, nobres vereadores que vão usar a tribuna, né, aqui bastante, vai deliberar coisas importantes para a cidade. Eu, sinceramente, cara, eu teria vergonha, mas muita vergonha mesmo, de chegar nesse microfone aqui e falar para os trabalhadores, para a população de Guarulhos, não faltar ao emprego amanhã. Não falte ao seu trabalho amanhã. Não, não falta não. Vai fazer manifestação dia de domingo. Dia de domingo? O trabalhador trabalha de segunda a sábado, ou de segunda a sexta. Ele só tem o domingo para ficar com a família e descansar o couro. Ele vai fazer manifestação de domingo, igual aqueles abestalhados de camisa verde e amarela fizeram na Paulista? Aonde que aí que está pagando a conta é aqui, ó. Quem está pagando é o peão que está pagando a conta daquela palhaçada. Acabou a corrupção, acabou uma ova. Que trouxa que acha que acredita que acabou. Vai terceirizar tudo, vai terceirizar tudo, inclusive o serviço público. O serviço público, terceirização do serviço público é o ralo de roubalheira. Roubalheira, contrato para roubar e encher bolso. Qualquer um aqui sabe disso. Sabe por que eu contratado através de concurso, não é interessante para nenhum governo? Porque eu ganho hoje líquido R$ 3.200, custo para a prefeitura uns R$ 5.500 e político nenhum leva um centavo. Cai na minha conta, eu vou prestar o serviço e ele não vai levar um centavo. Agora quer contratar terceirizada. Por que quer contratar terceirizada? Por que é bom terceirizar? Por que será que é bom terceirizar? A pergunta que fica, por quê? Tem melhor qualidade? Tem nada, todo mundo sabe que não tem. Para com isso, hipocrisia. Pessoal, para terminar minha fala, falta 28 segundos. Queria agradecer a todos. Se eu falei algo que incomodou alguém, não é para ofender ninguém diretamente, é um desabafo mesmo, certo? Gostaria de falar de um projeto que vai ser deliberado aqui, o 1919, que ajuda muito 45 ADIs que tem na rede, para eles poderem fazer curso. Viu? Então, Thiago, João Darcio, o pessoal que eu conheço, Rômulo, vereador Eduardo Barreto, meu amigo, de outras está me devendo almoço. Deliberar aí para Genilda, né? Ajudar a gente a deliberar o 1919. Tá bom? E amanhã, todo mundo na rua. Servidores da Câmara Municipal. O sindicato já protocolou o documento, já avisou a casa. 11 horas da manhã, Praça Getúlio Vargas. Ou a gente para o Brasil, ou eles vão acabar com a gente. Muito obrigado a todos. Não tendo mais inscrito na tribuna livre, encerramos essa parte da sessão. Passemos ao grande expediente, item primeiro. Senhor secretário, a leitura. Pela ordem, presidente. Item. Pela ordem. Pela ordem, vereador Marcelo Seminaldo. Gostaria de falar pelo artigo 151, presidente. Pelo 151, vereador. Isso. Nosso presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha, acho que mais ou menos um mês e meio atrás, chegou até a mim e, na época, o vereador Lamé, a gente estava junto nessa mesma reunião, ele como presidente da Comissão de Direitos Humanos dessa casa, uma denúncia de que mulheres muçulmanas estavam sendo obrigadas a retirar o véu que usam na cabeça para poder fazer a foto do seu documento no poupa-tempo. E aí, essa é uma exigência que somente o Estado de São Paulo, da nossa região, vem fazendo, porque o Estado do Paraná não faz, o Rio Grande do Sul não faz, Santa Catarina não faz, porque entende que isso fere o princípio da liberdade religiosa vigente no nosso país. Prontamente, o presidente da Comissão de Direitos Humanos, vereador Lamé, e eu, nos dirigimos até o poupa-tempo e lá fomos informados pelos representantes do poupa-tempo que sim, eles faziam essa exigência, mas
que se a mulher aparecesse lá com um documento assinado pelo sheik, dizendo que ela era muçulmana, que era tudo bem, poderia ficar com o véu na cabeça. Um absurdo, uma excrescência que só um imbecil poderia dizer, mas disseram. E aí, eu e o vereador Lamé fomos até o Ministério Público e fizemos lá uma representação. E aí, para nossa grata surpresa, veio até o meu conhecimento nesta manhã que o Ministério Público do Estado de São Paulo instaurou o inquérito, né? E nesse momento investiga o poupa-tempo pela conduta dele. E eu espero que ao final, seja reconhecido aqui no estado de São Paulo, tal qual em vários estados como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, que as mulheres muçulmanas não precisem tirar o véu para poder fazer o seu registro fotográfico do seu documento, uma vez que isso, para a mulher muçulmana, seria como se despir na frente de um homem. E friso, não se trata de véu que tapa o rosto, né? E sim aquele véu que protege somente a cabeça e os cabelos. Então, não é burca, está dizendo aqui a Janete. Então, é uma vitória para essa casa, que eu tenho certeza que com isso Guarulhos pode estar fazendo com que todo o estado de São Paulo tenha reconhecido o direito das mulheres, não só as muçulmanas, mas afrodescendentes, de matizes africanas também, que possam usar lá o seu adorno na cabeça. Vereador. Então, presidente, Vossa Excelência está rigoroso no tempo hoje. Então, eu agradeço muito a participação dos vereadores que estiveram junto nessa missão e ao presidente da Comissão de Direitos Humanos, vereador Lamé, porque configurado essa vitória, vai ser uma vitória não minha nem do vereador Lamé, mas de todo o estado de São Paulo e das mulheres muçulmanas do nosso país. Item primeiro, senhor secretário, para a leitura. Pela ordem. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. Pelo 151. Pelo 51, vereador, com a palavra. Obrigado, presidente. Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde, público presente. Na verdade, hoje eu queria falar sobre a SEI da Quitaúna, que hoje tivemos uma reunião de manhã aqui na sala das reuniões, e onde nós tivemos a presença da ex-secretária Salete Maha. E é importante que as pessoas saibam o que está acontecendo nesse processo, que apura a compra de uma área pela prefeitura, como diria o vereador Marcelo Seminaldo, no apagar das luzes, compraram uma área e a gente ficou em dúvida. Recebemos várias explanações dizendo que a área era desnecessária para a prefeitura e que a responsabilidade da recuperação do terreno, a recuperação ambiental, é da responsabilidade da empresa, que é a Quitaúna. E para o nosso espanto, hoje, a ex-secretária de Serviços Públicos, Salete Maha, ela nos informou que a responsabilidade é exclusiva da municipalidade. Ora, se a gente for concordar com a secretária, então por qual motivo a prefeitura comprou uma área se a própria já era responsável pela área? Por qual motivo pagaria um dinheiro por um terreno se é da sua responsabilidade? Portanto, tivemos mais dúvidas sobre a questão. Por isso, é importante dizer que tudo que tem dúvida tem que investigar. E é muito importante que essa questão, vereador Romildo Santos, seja levada a sério, deixada bem transparente, que a questão seja muito clara, para encerrar, para vereador, que não paira nenhuma dúvida. Para concluir, senhor presidente, eu queria pedir pela liderança do meu partido, pela liderança do PMDB,
Pela liderança, vereador. Obrigado, presidente. Portanto, vereador Romeu dos Santos, você que é um vereador combatente, combativo, que investiga, é importante que a sociedade saiba o que de fato aconteceu, que no final do ano passado, no final de um governo, comprem uma área que, pelo que a gente sabe, é da responsabilidade da empresa a recuperação do seu terreno. Portanto, eu estou muito feliz em ter o vereador Marcelo Seminaldo na presidência da SEI. Quero parabenizá-lo pela condução e eu acho, vereador Seminaldo, nós temos que fazer uma cariação, trazer a secretária dos Serviços Públicos, o pessoal da Quitaúna, o pessoal do Departamento Estadual do Meio Ambiente, que cuida da questão, porque eles deram pareceres, o pessoal da aeronáutica, que exigem certas cautelas na região, e colocar todo mundo para saber o que de fato aconteceu. E qual foi o motivo que levou a prefeitura, de fato, a comprar aquela área. Porque aquela área aconteceu ao contrário do que aconteceu no Rodoanel, vereador Romildo. No Rodoanel, superfaturaram a área. Aqui aconteceu ao contrário. Eles fizeram uma avaliação de 30 milhões e a prefeitura, num ato generoso dos proprietários da Quitaúna, abaixaram para 3 mil. Olha que generosidade. Uma coisa muito generosa. Deve ter algum motivo. Para que não paire nenhuma dúvida, eu acho que a SEI tem que levar a cabo isso aí, tem que investigar a fundo e saber o que de fato aconteceu. Um outro assunto que o vereador Seminaldo acabou de falar antes de mim é sobre o Ministério Público, que acatou a nossa denúncia como presidente da Comissão dos Direitos Humanos da Câmara, sobre 2 senhoras que foram tirar RG e por causa do lenço que elas usavam, foram praticamente impedidas, foram constrangidas e quase impedidas a tirar o documento. E graças a Deus o Ministério Público Estadual da capital, porque nós entramos aqui na comarca de Guarulhos e a comarca de Guarulhos remeteu o caso à capital, porque o Poupatempo é um órgão estadual de todo o território do estado de São Paulo. Portanto, o Ministério Público acatou a denúncia e vai investigar. E esperamos que os direitos humanos sejam preservados, não só para as mulheres que são muçulmanas, mas para os católicos, para os evangélicos, para todo mundo que usa vestimenta como uma forma de adoração, porque ninguém pode julgar alguém por causa da sua vestimenta, muito menos por causa da sua origem, ou por causa da sua cor, ou por causa da sua condição social, se é rico, se é pobre. Portanto, eu quero parabenizar o Ministério Público pela atitude que já foi antecipada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, de Mato Grosso, do Rio Grande do Sul, do Paraná, que já acataram essa denúncia e deram vitória à causa para a questão. Portanto, parabenizo a todos os que participaram dessa luta, porque defender os direitos humanos é defender a própria vida, é defender a dignidade humana. E vamos parar de colocar empecilhos na vida das pessoas. Nós temos que desburocratizar a vida das pessoas. Uma pessoa que vai procurar tirar o RG, a gente não pode dificultar para ela tirar o RG por causa da sua vestimenta. Portanto, é isso que eu queria falar, presidente. Muito obrigado e uma boa tarde. Item primeiro, senhor secretário, para leitura. Item primeiro.
Leitura, discussão e votação do requerimento número 1956/2017. Informações referentes à existência, por parte do Executivo, de projeto em andamento ou estudos visando a execução de obras de colocação da tampa de bueiro na Avenida Antônio Carlos, em frente ao número 176, Vila São João Batista, autor João Barbosa. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 2. Item 2, leitura, discussão e votação do requerimento número 1987/2017. Informações referentes ao processo de regularização das áreas de interesse social localizada na Vila Operária 4 e 5. Doutor Alexandre Dentista. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 3º. Item 3, leitura, discussão e votação do requerimento número 1994/2017. Informações referentes à não execução de remoção de árvore existente na rua Lázaro de Almeida Campos, altura do número 1395, Parque Micail, protocolado sobre número CIPEX 95.342/2016, Serjão Inovação. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Wesley Casaforte. Pelo artigo 151. Pelo 51, vereador. Senhor presidente, nobres pares, público presente e a vocês que nos assistem pela TV Câmara. Eu não poderia deixar de ouvir aqui, atentamente, o pronunciamento do vereador Lamer, no qual participa com a gente na Comissão Especial de Inquérito da compra do aterro sanitário da Quitaúna, no qual sou relator dessa SEI. No ano passado, do ano de 2016, houve uma compra da propriedade desse aterro sanitário, que foi quase 3,4 milhões. O valor da compra ainda não nos assusta, mas o que realmente nos assusta é o impacto que isso pode gerar para os próximos 20 anos. Então, hoje, ao ser chamada a ex-secretária Salete, de Serviços Públicos do município, ela que era secretária pela antiga gestão, ela deu o seu depoimento e diversas vezes nós notamos um depoimento contraditório. Depoimento esse que nos preocupa, no qual nós tivemos já acionado aqui anteriormente o jurídico que se utilizou pelaquele período. Tivemos também os técnicos de serviços públicos e eles deram pareceres aqui que contradizem a informação que a ex-secretária Salete pronunciou. Então nós temos que realmente se aprofundar nessas investigações para trazer o mais rápido possível um parecer, porque a população de Guarulhos merece com clareza e não pagar por aquilo que não é de direito da população, pagar algo que é de irresponsabilidade por aqueles que gestaram pelaquele momento. Então, nós, da Comissão Especial de Inquérito, pedimos o bloqueio para a Prefeitura não pagar até os esclarecimentos necessários por essa SEI. Muito obrigado. Item 4º, senhor secretário, a leitura. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Laércio Santos. Pelo artigo 151, senhor presidente. Pelo 51, vereador. Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, quem nos assiste pela TV Câmara, boa tarde a todos. Senhor presidente, mais de uma oportunidade ao longo desta poucas sessões desta legislatura, eu tenho vindo a esta tribuna cobrar uma providência enérgica por parte do governo municipal com relação ao repasse ao FUNCAD. Eu sei que houve diversas tentativas de fazer uma divulgação, uma campanha mais ampla e objetiva,
No entanto, o governo não conseguiu avançar nesta situação. E todas essas situações negativas que não avançar, eu me sinto na obrigação de vir aqui compartilhar com o público de um modo geral. E hoje aconteceu uma situação inusitada. Eu determinei ao meu contador que fizesse alguns impostos de renda de algumas pessoas, inclusive da minha esposa. E, pasmem, na hora de fazer a dedução e fazer o encaminhamento desse recurso para o FUNCAD, você se dá o trabalho de ligar ao telefone que consta no CNPJ da instituição e quem nos atende não está instruído para dar informação. A informação são as mais desencontradas possíveis. Então eu peço ao governo, conclamo ao governo que nós precisamos caminhar. Nós não podemos olhar para o retrovisor. A funcionária que me atendeu atribuiu falhas à gestão anterior. Ora, isso não nos interessa quando já estamos no prazo limite de fazer esses encaminhamentos, seja pelo pagamento do imposto de renda, seja para o repasse ao FUNCAD. Então eu faço uma crítica aqui forte com relação a esse tipo de atitude, que eu percebi que o governo, de um modo geral, não fez o seu empenho para resolver esta situação. Se um contador liga até lá e não consegue resolver, quem dirá o cidadão comum? Então nós precisamos buscar uma saída. Até porque, senhor presidente, na última sessão nós tivemos aqui a representante do SIAG reclamando de repasse de recurso. E o poder público municipal, na hora que pode fazer uma campanha para capitanear recurso, para repassar para próprias instituições, não está fazendo o seu dever de casa. Então é uma crítica para que situação desta natureza não se repita e venhamos corrigir esse problema para os próximos meses. Obrigado. Item 4, senhor secretário, para leitura. Pela ordem. Pela ordem, vereador Geraldo. Eu solicito verificação de quórum, senhor presidente. Eletronicamente. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto. Senhores vereadores, verificação de quórum, senhores vereadores. Utilize os terminais. Pela ordem, senhor presidente. Peço que registre a presença desse vereador. O vereador Edmilson está presente. Vereador Lamé, vereador Ramos da Padaria, vereador Betinho, vereador Acácio. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Registrar minha presença, senhor presidente. Vereador Santos está presente. Vereador doutor Eduardo Carneiro. Vereador Geraldo Celestino. Pela ordem, presidente. Só confirmar se meu nome está registrado no painel como presente. Está presente? Sim. Não havendo quórum suficiente, dou por encerrada essa parte da sessão. Por encerrada esta sessão.